Olá, caras e caros ouvintes. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio 7 do 1049, o podcast do CAAF. Neste episódio, ouvimos depoimentos dos organizadores do seminário Terrorismo de Estado, da ditadura ao desgoverno atual, realizado no Centro Universitário Maria Antônia da USP, no dia 13 de março. Dedicamos esse episódio à memória do maestro Martinho Lutero, que faleceu no dia 25 de março devido à Covid-19. Martinho Lutero presente, hoje e sempre. Lembramos também que vocês podem encontrar as apresentações do seminário no nosso canal no YouTube. O link vai estar na descrição desse episódio. Aqui quem fala é João e espero que aproveitem. Próxima estação. Liberdade. Oi, eu sou Vivian Mendes, eu fui assessora técnica da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, durante todo o seu período aí de trabalho. A gente decidiu construir esse seminário, de 5 anos depois do encerramento dos trabalhos da comissão, para a gente poder resgatar esse trabalho que foi realizado, durante o período de aproximadamente 3 anos, de uma forma muito profunda, e que na atual conjuntura tem tanta relevância a gente relembrar, tem tanta atualidade, infelizmente, por vários aspectos. Mas a gente achou que era importante resgatar todo o trabalho que foi feito para a gente também resgatar a nossa própria memória, porque a memória é a memória do passado e a do passado recente também é preciso rememorar para a gente não esquecer e que ela não seja recontada, enviesada, inclusive. Então é muito importante que a gente fizesse esse trabalho de resgate do que foi a comissão e também a atualidade, o link do período do passado com a situação que a gente está vivendo hoje de graves violações de direitos e várias ameaças à democracia no nosso país. Então a gente reuniu a assessoria da comissão, que trabalhou na comissão, e reunimos também uma série de outros atores políticos, representantes de movimentos sociais de hoje, para contribuírem na formulação dessa programação, de quais seriam os objetivos do seminário, onde a gente poderia chegar com ele, Fizemos uma série de reuniões nesse sentido, tentando que a sociedade pudesse compreender melhor esse passado e o seu link com o presente. Então, o seminário, apesar de ser um seminário muito denso para um dia só, que foi o que foi possível se realizar, eu acredito que a gente conseguiu alcançar esses objetivos, conseguiu cumprir com esses objetivos que a gente tinha se colocado inicialmente, de contribuir no debate atual. Esse evento ganhou notoriedade maior e relevância maior com o anúncio de um ato antidemocrático para o dia 15 de março, um ato que foi convocado, inclusive, pelo próprio presidente do país, e que, por outros elementos, que não estão nem na nossa gerência, nem na gerência deles, acabaram sendo desmarcados. Mas a violação aos direitos humanos e o combate à democracia se mostrou mais urgente ainda, Então o seminário ganhou uma importância para nós maior, e o nosso esforço de realizá-lo nessas condições, quando a comissão já não existe mais e as pessoas já não têm mais esse vínculo entre si, mas que se esforçaram para construí-la de forma coletiva. Eu acho que esse foi um grande ganho do nosso evento, do nosso seminário, e envolvendo essas outras organizações e entidades que fazem esse trabalho tão importante como o CAAF, por exemplo, que está aqui com a gente tanto na construção, na concepção e contribuindo aqui com o seminário como um todo. Liberdade. Meu nome é Rosalina Santa Cruz, eu sou irmã de Fernando Santa Cruz, desaparecido político desde 1974. Sou professora da PUC, sou da Comissão da Verdade da PUC São Paulo. A nossa comissão não tem presidente, é uma comissão colegiada, com 7 membros, onde todos nós trabalhamos em coletivo. E a comissão lá na PUC já diplomou por mérito, em memória, 6 estudantes da PUC. Então, 2 meninas,
3 meninos. Entre eles tem a Maria Augusta Tomás, e a gente tem todos esses diplomados na sala de recepção do Teatro Arena da PUC. E agora, no ano passado, 2019, nós diplomamos um outro estudante, um estudante negro, provavelmente pertencente ao Partido Comunista Brasileiro, pelas informações que colhemos com a família, com o partido, com a própria PUC, que foi nosso estudante na década de 60 e que desapareceu em 1974 em Vila Medeiros, na zona periférica de São Paulo. E ele era um jovem negro, pobre, e que a família também ficou com muito medo, desinformada e sabendo só pelas notícias que vinham com relação à ditadura. Eles não tiveram meios nem informação para conseguir fazer uma denúncia mais cedo ou se juntar com os companheiros do Jimenez, e ele ficou sem ser reconhecido e sem ser reivindicado pela família todo esse tempo. Sabendo que existia uma comissão da verdade da PUC, um sobrinho dele que mora na Argentina e que é mais esclarecido, nos procurou, fizemos a pesquisa e concluímos que ele é um desaparecido político. Enviamos o caso dele para a Comissão Nacional da Verdade, e ele está sendo, a família já foi conectada e provavelmente vai ser marcado já a coleta do DNA. E estamos muito felizes, a família também, pelo reconhecimento, né? Que depois de tantos anos a gente conseguir estar reconhecendo ainda pessoas que estão desaparecidos, né? E pode, inclusive, conseguir localizar as ossadas até em Perus. E isso é muito importante, porque a Comissão da Verdade não apurou tudo, né? Nós sabemos. Apurou os casos mais conhecidos, que a família tinha acesso à informação, que famílias mais pobres, camponeses, os nativos, não tiveram essa mesma possibilidade. E hoje o seminário foi muito bom, porque foi um seminário plural, grande, e retomando uma das comissões, né, mais importantes do Brasil. A Comissão de São Paulo realmente fez um trabalho excelente. Ela foi coordenada pelo Adriano Diogo, né, que foi quem retomou agora também, pelos assistentes dele, os assessores, que é a Melinha Teles, o Ivan também estava aqui, o Ivan Seixas, e todas as pessoas, o Pinalha, pessoas ligadas a essa história e que são verdadeiras guardiãs dessa história, né? Porque nossas famílias, a minha também, desde que meu irmão desapareceu, a gente passou por todas as etapas do reconhecimento, da morte, da dor, da busca e agora a justiça. Liberdade, liberdade, liberdade. Oi, que é Ivan Seixas. Eu sou, vamos dizer assim, o proponente da Comissão da Verdade para o Adriano Diogo, e ele comprou a ideia junto, foi um amigo meu há muitos anos, o Adriano, e aí a gente fez a aprovação da comissão. E ele teve um problema muito sério, que foi, muita gente se colocou contra a criação, porque no mundo inteiro as comissões eram sempre comissão nacional. E a gente fez uma subversão, criando uma comissão estadual que detonou a criação de outras comissões estaduais e outras comissões municipais, comissões de sindicato, comissões de universidade. Mas no começo as pessoas ficaram muito incomodadas porque achavam que ia ser divisão, que a gente ia dividir as atenções, dividir o trabalho. E a gente tinha como objetivo aberto, nós vamos puxar a Comissão Nacional e vamos empurrar a Comissão Nacional quando for necessário. E assim foi, né? Quando a gente começou a fazer aqui, o Adriano usou a estrutura da Assembleia Legislativa e a gente fez tudo público, a televisão da Assembleia, a televisão por internet. Nós fizemos todas as audiências públicas. E isso causou um pouco de estranheza na Comissão Nacional, que tinha uma política até aquele momento de ser uma comissão fechada, né, com sigilo e tudo mais. E a gente mostrou que aquilo ali não era pedagógico para a sociedade, né?
Então a gente causou uma certa comoção, mas a gente conseguiu o que a gente queria, que foi criar essa comissão, né? E essa é a minha ligação com a comissão. O Adriano Diogo me pagou a passagem para vir para cá, né, agora, né, nesse ato, porque ele achou que era importante. Eu que fui coordenador da comissão de ponta a ponta, né, só o finalzinho, uns poucos meses, que eu fui trabalhar na comissão nacional a pedido, mas eu era ligado à comissão estadual. Eu só não fiz parte da redação do relatório. Mas o resto eu que fiz. Então, todos os GTs de operários, de camponeses, de militares, fui eu que criei, né, com a mobilização dos segmentos da sociedade. E aí, isso para o Adriano é uma coisa muito cara, né? Ele é um sujeito espetacular, ele falou, você tem que estar aqui e tal. E aí ele que me pagou, porque eu consegui dinheiro, então ele me pagou a passagem para vir para cá e a hospedagem para eu poder participar desse momento tão importante. Do mesmo modo que eu ajudei a articular a criação do próprio CAAF, né? A reitora, na época, depois ministra Menicucci, que a gente se conhece desde o tempo da cadeia, né, a Léo, e a gente forçou a barra para ter o CAAF, porque sempre se tinha lá fora, os técnicos aqui, os peritos e tal, resistiam muito à intromissão, usando um argumento babaca de nacionalismo barato, né? Porque nós brasileiros podemos fazer não sei o quê. Só que na realidade, assim, eles não queriam uma intervenção mais direta por parte dos familiares, né? E a gente forçou a barra e se formou a equipe do CAAF, que depois andou sozinho e tal, com muita dificuldade, que a gente precisa apoiar, obviamente, mas ele tem essa história, né, de se montar através da Unifesp e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, que a gente teve, com a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação na época, para poder botar dinheiro, para poder fazer a equipe e fazer os equipamentos também, aluguel da casa e tudo mais, porque requer muito dinheiro, né? Liberdade. Bom, eu sou Sebastião Neto, quem fiz a Secretaria Executiva do GT dos Trabalhadores, chamado GT13, na Comissão Nacional da Verdade. E tinha 12 grupos. Então tinha um grupo lá, indígenas, desaparecidos, trabalhadores do campo, diversos grupos, luta armada, diversos grupos que dividiram lá para serem feitos trabalhos. E nós estávamos muito incomodados porque não tinha alguém estudando como foram as atrocidades, as barbaridades, as perseguições aos trabalhadores. Os trabalhadores, assim, na memória da ditadura, da resistência, até muito recentemente, tiveram pouco espaço. Quase sempre espaço que é legítimo dos primeiros políticos, os fulanos sempre primeiros caçados, ou as grandes personalidades, Arraes, Brizola, Juscelino, não sei o quê. Ou artistas, estão muito famosos, a história do Vandré, Chico Buarque, do Caetano, né? Tem até um pouco de folclore às vezes nisso tudo, mas tudo bem. Ou acadêmicos ilustres foram perseguidos, né? Mas em resumo, e da luta armada. A luta armada também é um pouco mítica, né? As pessoas têm um fascínio pela luta armada, natural. Quem teve coragem de enfrentar um exército com um punhado de armas, né? Lamarca, Marighella, toda essa mitologia. Tudo bem. Mas, em resumo, não tinha trabalhadores. Então, como já existia aqui a Comissão Estadual da Verdade, o Adriano Diogo é uma pessoa que foi muito ligada aos movimentos sociais, que quando ele sai da cadeia, o Adriano refaz a sua vida na Zona Leste e virou um cachorro de rua, ele sabia tudo, todos os movimentos sociais, tudo quanto é grupo teatro, tudo quanto é movimento de cortiço, favela, ocupações, então tinha muita sensibilidade para isso. E tinha vivido a experiência da luta armada, e o pessoal que sai da luta armada, a interpretação minha, não dele, sai buscando se reconectar com o povo. É o se reconectar com o povo em várias formas. Uns foram para o custo de vida, outros foram para o luta operária, outros foram, sei lá. Pessoas decisivas para isso, eu acho que foi muito também o Ivan Seixas. O Ivan Seixas é filho de um operário que foi para a luta armada, do MRT, filho do Joaquim Seixas, foi trucidado na frente dele, no ICOD, né? Então nós organizamos uma atividade e convidamos o que eu chamo de velhos lutadores, ou seja, os de origem cristã, tipo o Movimento Mundial Cristão, Frente Nacional dos Trabalhadores, Ação
Ação Católica Operária, Juventude Operária Católica, mas também as pessoas que foram os grevistas de 108 em Osasco, as pessoas que na década de 60 e 70, antes de surgir o Lula, fizeram luta de São Bernardo, o pessoal que fez o Pedro de Maio na Praça da Sé em 68, quer dizer, é a militância assim, tudo que tinha algum tipo de organização nós chamamos. E fizemos um painel enorme 2 dias. E a doutora Rosa veio, a doutora Rosa Cardoso, que na época era a coordenadora nacional da Comissão Nacional da Verdade. Ela era a coordenadora. Eles têm um nome que é o comissariado. Né? E ela se sensibilizou e disse, vamos instalar um grupo. Ela deve ter tido suas dificuldades lá para instalar um grupo, porque um novo grupo exige mais recursos, assessoria, filmagem, né? Saiu. Só que o prazo era muito curto, porque isso seria em 2003, nós estávamos em março, abril, e tinha que entregar os trabalhos até setembro, agosto, setembro, outubro, que encerraria no final de 2020. Só que havia um clima no ar, lá para julho, agosto, que seriam prorrogados, e foram prorrogados os trabalhos até 10 de dezembro de 2014. Então, o nosso prazo de trabalho foi esse. Então, nós tínhamos um ano a menos, pelo menos, de trabalho em relação a isso. O que a gente fez? Fez um acordo, fomos conversar com cada uma das centrais sindicais no Brasil, todas, as mais consideradas à esquerda, as mais à direita, todas. E foi um momento mágico, porque foi o único momento em que essas 10 centrais trabalharam juntas. Eu acho que é o único momento, nem agora nessa crise do Temer, nem na crise do Bolsonaro. Eu não sei se tem alguma coisa feita pelas 10 centrais juntas. Tem 9, 8, 9, 6... As 10, eu acho que é o único momento. As reuniões eram abertas, feitas normalmente no escritório da Presidência da República na Paulista, com Augusta lá, segundo o Banco do Brasil, aquela mesa grandona da presidenta lá. Eram abertas e vieram também os centros de memória, os centros de investigação, os intelectuais que trabalham com isso, né? Coisa muito aberta. E a doutora Rosa vinha do Rio a cada 15 dias e comandava aquilo, não sei se com mão de fada ou com mão de ferro. Ela é muito leve, né? Muito delicada, mas muito firme. Comandava aquilo, funcionou. E nós já de início fizemos alguns princípios. Fizemos uma espécie de uma, que a gente chama de investigação operária, uma espécie de um padrão de investigação. Pegamos muito foco de que fosse a responsabilização das empresas na preparação do golpe, no golpe, na elaboração da política econômica da ditadura. E o nosso referencial maior, teórico, ou pelo menos o que tinha na academia, foi o livro do Dreyfus, 64, A Conquista do Estado, que é um livro maravilhoso que conta a conspiração do IPES e BAD, duas entidades criadas, para organizar o golpe mesmo, para tomar conta do país, né? Do qual até esse fichário do IPES, que é o primeiro fichário que o SNI vai ter quando o governo instala o SNI, né? O trabalho foi feito, os recursos prometidos vieram no máximo um terço, 60 mil reais, um ridículo, ter gastado uns 300 mil reais, 200, 300 mil reais. A gente conseguia, assim, às vezes na central não dava dinheiro, você conseguia uma passagem, um negócio, eu não consigo nem te repetir como é que nós conseguimos fazer. E o fenômeno tem que ser registrado. As centrais consideradas, às vezes, menos combativas, às vezes tinham uma atitude real mais efetiva. Vou te dar um exemplo, para não ter que elogiar um e não elogiar outro. O Neto, Antônio Neto, que é o presidente da CSB, ele não é considerado na esquerda um cara combativo, assim, etc e tal. Mas o Neto, ele foi uma das pessoas que mais nos ajudou. Ele estabeleceu uma cotização mensal, deu cotização. Agora, por quê? Porque o Neto é filho de um ferroviário e foi um moleque que passou hostilidade na cidade, passou humilhação, porque o pai foi demitido da ferrovia, que é o Guarindo Fernandes, que é um sindicalista importante. O Marcelo falava bem. Não era comunista, assim, me parece, acho que era mais janista, não sei direito. Mas o que importa é isso, né? E a gente procurava assim, procurava alguém na central, tal, dá para você bancar um cartaz, dá para você bancar isso. Fizemos atos unitários em várias cidades do estado de São Paulo, Osasco, São Paulo, Sorocaba, São Bernardo tinha 700 pessoas, foi maravilhoso, né? Meio regional, Vale do Paraíba, e dizer, pessoal, o que vocês têm a dizer? Então, isso despertou muitos trabalhadores antigos, militantes, pesquisadores, às vezes lá. O Vale do Paraíba tem um grande pesquisador, que é o Moacir, né? O Moacir é um cara que tem vários livros escritos, que foi operário. Só que era parecido, com o maior generosidade foi entregar documentos, né? Famílias, né? O tempo foi muito curto. E o final, que aí tem muito a ver com a Comissão Estadual de São Paulo, andamos pelo Brasil, fizemos atos regionais também, em vários lugares. E o Martinelli foi com a gente, deu vários estados comigo. E
no final dos trabalhos, como a Comissão Nacional se encerrava em 10 de dezembro de 14 e a Comissão Estadual seria encerrada com o mandato do Adriano, 15 de março de 2015, nós fizemos audiência com as empresas. Aí trouxemos uma grande empresa, pelo menos por região. Então, nós do Vale do Paraíba, a Embraer, na Baixada Santista, que podia ser também no Vale do Paraíba, a GM, que foi muito dura com os trabalhadores, repressão às greves, vigilância. Mas escolhemos a Embraer como principal. Mas sempre de acordo com as lideranças locais. Qual a empresa a gente vai chamar aqui? Aqui em São Paulo, chamamos o metrô, porque o metrô tem uma característica estranha, porque as empresas eram obrigadas a ter um departamento de vigilância, de segurança e informação, DSI. E o metrô é uma das poucas empresas que tinha o seu organograma, isso sempre era secreto. Eu tenho a impressão, porque o metrô é uma criação dos militares para São Paulo, na questão do milagre brasileiro. Depois que ele foi sendo do Estado, da Prefeitura, foi modificando a maneira acionária. O metrô não veio. Aqui chamamos uma empresa chamada Alipert, que tem entre 86 e 89 12 mortos. Em 3 anos, 12 mortos. Os depoimentos dos trabalhadores indicam que em 20 e poucos anos deve ter uns 30 mortos lá dentro. Não por assassinato político. É o cara que vai arrumar o telhado despenca. É o cara que vai mexer na ponte rolante e é eletrocutado. É o cara que cai da ponte e cai no cilindro laminador e tem o corpo todo retalhado. É o cara que vai peixinho na sucata e a granada explode, porque a granada sucata do exército e a granada junto. As condições de péssimas de trabalho, né? Não tinha lugar para tomar. Um caos, né? Tem os depoimentos. E no ABC é o Volkswagen, que nas investigações nossas, um pouco assim, por informação, por leitura, por depoimentos, a Volkswagen aparecia como uma espécie de inteligência da repressão das empresas. E aí conseguimos, a partir, quando encerrou os trabalhos, o Adriano chamava audiências públicas, e os trabalhadores, os caras das empresas. Quando terminou, nós demos continuidade numa coisa chamada Fórum dos Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação. Que aí algumas centrais não ficaram com a mesma ênfase. Mas isso que permitiu organizar o processo contra a Volkswagen, que está em andamento. Liberdade, liberdade, liberdade. Bom, meu nome é Adriano Diogo, eu tenho 71 anos de idade e eu presidi a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, e o seminário foi em função dos 5 anos do término da Comissão da Verdade Rubens Paiva do Estado de São Paulo. Bom, o evento dos 5 anos, em que pese todas as dificuldades para realizar esse evento presencial, com muitas desistências, muitas advertências, pelo fato de juntar tanta gente, o evento atingiu os objetivos. Porque o evento era o primeiro de uma série de 3 que a gente tinha se organizado, né? No dia 13, a entrega do relatório, no dia 28, o ato do doicode, e no dia 29, a caminhada do silêncio. Não entendi por que os outros 2 eventos ficaram desvinculados do seminário. Eles adquiriram vida própria, convocação própria. E agora, com a complicação presencial, os 2 vão ser transformados em eventos virtuais, eventos importantíssimos, né? O ato que ocorre no doicode, lá na delegacia da Rua Tutóia, seria o 7º, e a caminhada do silêncio, que ocorre no Parque de Ibirapuera, seria a 2ª caminhada. Mas mesmo havendo essa desconexão, o evento se realizou. Teve problemas? Teve enormes. Por exemplo, nós não conseguimos trazer o movimento negro. A mesa do movimento negro era a questão dos Chaguinhas, de um escravo enforcado na liberdade, a resistência na época da escravidão, e o incentivo à criação da Comissão da Verdade do período da escravidão. A mesa final também acabou não acontecendo, que tinha uma previsão assim de ter várias debatedoras, né? Desde a ministra Eleonora Minicucci, até a Dilma estava aventada no início, e várias debatedoras que haviam sido convidadas. E foi caindo uma a uma, Rosa Cardoso, Eliana Vendramini, e o ato de encerramento foi suspenso. As questões do passado, da época da ditadura, vieram bem à tona. Eu acho que aquela primeira mesa explicando, pelo menos, a organização do site da Comissão Estadual da Verdade, foi importante que tivesse vindo à tona. A maioria das pessoas não conhecia, e o fato de vocês estarem transmitindo
pela internet, pela Unifesp, dão outro alcance, depois a multiplicação dos jornalistas livres. Então, lógico, ficou com gosto de quero mais, né? Tantas coisas a serem tratadas, a situação que o Brasil vive hoje, todo dia essas ameaças, né? Da volta de um regime autoritário, do fechamento, enfim. E agora esse coronavírus sendo tratado com total irresponsabilidade, enfim. Mas o evento atingiu os objetivos. Vocês tiveram um papel muito importante. Acho que o manifesto ficou bem redigido, né? As duas homenagens, no fim, ao Rafael Martinelli e a Eda Axel Rude Seixas também foram de bom tamanho. Não houve oportunidade para debate nenhum. Isso foi muito ruim. Só as mesas falaram. Não havia possibilidade nenhuma de réplica. Fiquei sabendo também que logo em seguida a apresentação da maestrina Cida Milani, que veio com a sua irmã, Gigeme. O maestro Martinho Lutero foi internado numa situação gravíssima de saúde, provavelmente com coronavírus. Embora esse processo das comissões da verdade não tivesse sido levado a sério por vários setores da sociedade, acho que valeu a pena fazer. Talvez agora pensar em fazer outros virtuais, né? A próxima que nós estamos pensando em fazer é como a gênese do golpe atual, né? Fazer um seminário sobre a situação do Haiti. Como é que os militares se organizaram a partir do Haiti para voltar. Isso é uma obsessão. Estudar o golpe atual. Eu leio muitas críticas e análises que foram feitas às chamadas comissões da verdade, como se as comissões da verdade fossem substitutas do processo de julgamento dos crimes da ditadura, como se fossem atenuantes. Eu considero essa visão das comissões da verdade limitadas, para não dizer ridículas, limitadas, porque enquanto duraram as chamadas comissões da verdade, o processo mais espetacular que eu acho é a criação das subcomissões. Foi as subcomissões estaduais, municipais, universitárias, acadêmicas, sindicais, e além de todo o processo de investigação que abriu no país, qual foi o grande, além dessa coisa mágica, a partir da Comissão Nacional da Verdade, qual foi a grande contribuição das chamadas comissões da verdade? Estabelecer um vínculo entre o passado e o presente. Até hoje, no Brasil, como aquela mesa maravilhosa, embora muito estrangulada que houve, dos mecanismos de proteção e prevenção à tortura, apresentada pelo defensor Matheus Moro, aquela parte mostra exatamente o vínculo do passado com o presente. A outra questão que o Marcelo Zelic tocou é a questão do genocídio indígena, do passado e do presente. A mesa da reforma camponesa, da questão agrária, também faz esse vínculo. Tanto é que a expressão dos jovens, que expositores, talvez sem muito apuro acadêmico e tal, com muito formato acadêmico, mas faz a ligação do passado e do presente. Então, o que eu estou tentando dizer é que a mesma restrição que se faz à pesquisa e aos pesquisadores do período da ditadura, essa mesma restrição existe no período de hoje, quanto às graves violações de direitos humanos, tanto no período democrático como agora na volta desse novo período autoritário, quase ditatorial. É como se no Brasil a gente tivesse que fazer vários processos de justiça de transição, várias transições, porque os períodos autoritários eles não param, principalmente em relação à população civil. Que esse professor da UERJ escreveu recentemente demonstra esse vínculo entre o passado e o presente. Esse acho que é o ponto central do momento, que analisa a contribuição e as contribuições da Comissão Nacional da Verdade, das subcomissões. As propostas mal foram elaboradas pelo Ministério Público, como a questão dos atestados de óbito, a correção dos atestados de óbito, e agora interrompidas, com a intervenção.
Nós que constituímos a Comissão Rubens Paiva, passamos por todas as críticas de vários formatos, uns tentando desmoralizar a precariedade da estrutura ou a ingenuidade, fazer Comissão da Verdade, sendo que não havia um apoio da sociedade ou do governo federal à época. Não tenho nenhuma vergonha de ter feito a Comissão da Verdade, nenhuma restrição política, não é? Nada. Acho que foi uma coisa importantíssima em todo o Brasil. E a nossa Comissão da Verdade, a nossa simples Comissão da Verdade, foi a primeira a ser instalada no Brasil. Quebrou todo o pacto do silêncio. Eu vi muitos textos escritos desmoralizando a criação das Comissões da Verdade. Se fosse uma compensação, um docinho na boca, um paliativo a uma investigação melhor, uma quebra de paradigma, não acho nada disso. Faria 10 vezes, sem trair a consciência e a memória dos meus companheiros. A violência dos tempos atuais tem que ser vista dentro dos parâmetros, dos mecanismos que vigiram durante o período da ditadura e que estão intactos. A questão mais importante, mais fundamental. Como diz o refrão das meninas do cabaré feminista, vivemos num estado de exceção. Esse estado de exceção, lógico, com o advento do governo Bolsonaro, ele veio com toda a força, mas tem um estado de exceção, mesmo dito nos períodos democráticos. Tem um estado oculto, um estado militar, um estado policial militar, e por que não dizer judiciário, que funciona ao arrepio da lei. É evidente que tem, evidente. E isso, para ver um Estado realmente democrático, uma sociedade realmente democrática, esses paradigmas têm que ser derrubados. Mesmo eu sendo do PT, frequentemente acusado e desmoralizado de não ter levado a sério esse processo, qual o papel das outras agremiações do campo da esquerda? Qual? Te pergunto, qual? Liberdade. Pois é. José Luiz del Roio. Vamos ver. Do Comitê Paulista Memória, Verdade e Justiça. O legado do maestro Martinho Lutero é imenso. Nós só o conheceremos nos próximos anos, porque é tanta coisa que vai precisar tempo. Martinho Lutero ele decidiu combater a ditadura, muito jovem, criando música. Foi a sua ideia feliz, por sinal, daí que ele criou o coro naqueles momentos trágicos. Quando surgiu a libertação das colônias portuguesas na África, ele foi, através de um esquema de solidariedade criado pela resistência brasileira à ditadura, ajudar os países da África portuguesa, sobretudo. Ele foi para Moçambique. Em Moçambique, ele ajudou muito a montar a rádio do estado de Moçambique e trabalhou demais no estudo, no conhecimento da música africana. Viajou pelo menos 10 países africanos estudando a sua música raiz. Isso é um legado imenso. O estudo que ele fez, que é pouco conhecido, eu não sei se existe algo parecido no Brasil. Daí ele foi para a Hungria, terminar a sua formação de maestro, e foi convidado pelo maior músico, música clássica italiano, a ir para a Itália. Ele foi para a Itália. Ele chega na Itália em 84, 85, quando nós começamos a trabalhar juntos, tanto em rádio quanto em... Bom, ele montou lá o coro Canto Suspenso, e a sua música sempre foi de altíssimo nível, mas ligado a campanhas. Por exemplo, a primeira grande campanha que ele trabalhou inclusive com o Galeano, o grande escritor uruguaio, foi sobre a chamada descoberta da América, as celebrações da descoberta da América, não é? Na denúncia que essa descoberta era só uma conquista. Então, um estudo da música latino-americana e da música indígena. Fez grandes espetáculos. E por aí foi, sempre foi assim. E sempre foi ligado também à questão da memória, verdade e justiça. Ele trabalhou muito nisso, não só no Brasil, não. Mesmo trabalhou com
outros países, né, como Argentina, Uruguai, por exemplo, mas também com a questão da memória na África. E mesmo sobre o Brasil, ele fez muitos espetáculos sobre memória, verdade e justiça no Brasil, no exterior ele fez essas obras. Evidentemente ele era um militante nosso. Então na Comissão da Verdade Rubens-Paiva de São Paulo, ele estava presente. Ele se interessava muito, como teve muito presente na Comissão Nacional da Verdade. E ele estava um pouco começando a se retirar dessa intensa vida e ao reorganizar, como eu digo, esse legado, esse acervo. Mas uma coisa que ele não abandonaria jamais, isso ele falava sempre, seria a luta dos trabalhadores e a luta da memória, verdade e justiça. Por isso é que nós perdemos um dos nossos grandes, dos nossos maiores militantes, elementos, amigo, companheiro. E nós não pudemos, todos estávamos esperando o dia 28, né, do boicote, que já tinha combinado, ia ir lá cantar internacional, e nós hoje temos que lamentá-lo. Mas o seu legado vai nos dar força e vai nos deixar continuar a luta. É isso, minha querida. Liberdade, liberdade, liberdade.